Santo, com o deputado Helder Salomão. Tem Vossa Excelência a palavra. Presidente, eu vou dar sequência a esse debate aqui também, respeitando a posição apresentada pelo deputado Luiz Lima, mas divergindo, porque uma coisa é um movimento reivindicatório. Certamente alguns movimentos de trabalhadores pelo Brasil e pelo mundo já cometeram excesso, claro que sim. Como todo movimento está sujeito a sair do controle muitas vezes. Nós não estamos falando de um movimento reivindicatório. Nós falamos de um movimento no dia 8 de janeiro de 2003, como muito bem disse o deputado Chico Alencar, que foi a culminância de um processo arquitetado para que nós tivéssemos efetivamente no Brasil um golpe de Estado. O que se pretendia era um golpe de Estado. E nós nunca tivemos, no Brasil, um movimento que fosse tão ofensivo aos poderes, excetuando, é claro, o regime militar e outros, mas na política recente do Brasil, que pudesse ser tão grave a ponto de colocar em xeque a democracia, o resultado das eleições e uma eleição legítima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses têm que ser punidos, sim. E eu espero que este processo de investigação leve a identificar cada vez mais e com mais precisão, não somente os que participaram da execução do plano de alguns, mas que leve à punição aqueles que estiveram na linha de frente, fazendo articulações de bastidores para que nós tivéssemos um golpe de Estado no Brasil, não respeitando o direito sagrado do povo de escolher os seus representantes e a importância de termos poderes e instituições fortes, que funcionem de maneira harmônica e independente, mas que cada um cumpra o seu papel. Então, o que se tentou no Brasil foi um movimento golpista contra a democracia brasileira. Isto é muito grave. Isto é gravíssimo, isso é colocar em xeque as construções feitas durante décadas, durante centenas e centenas de anos no nosso país. Por isso, o que se tenta hoje na CCJ, e nós estaremos atentos ao que vai ser discutido na CCJ hoje, é anistiar aqueles que quiseram impor a vontade da minoria, porque a maioria elegeu o presidente Lula. A maioria quer os poderes funcionando de maneira eficiente para garantir direitos da população. Portanto, nós seremos contra toda tentativa de dar anistia a quem ofendeu de maneira gravíssima a nossa democracia e aqueles que arquitetaram ou colaboraram ou participaram diretamente na execução de um plano que, felizmente, foi abortado, porque nós temos, embora muitas limitações, mas uma democracia no nosso país construída com o suor, com as lágrimas, com o choro, mas também com o entusiasmo, com a utopia, com a esperança, com a alegria de muitos brasileiros e muitas brasileiras. Portanto, trazer para este Congresso Nacional o debate sobre a anistia de quem participou dos atos criminosos de 8 de janeiro é ir na contramão daqueles que defendem o fortalecimento da democracia no país. Portanto, é preciso que a população brasileira fique atenta. Que interesses têm aqueles que querem a anistia de quem tramou contra a democracia, de quem invadiu esta casa, de quem invadiu o Congresso Nacional, de quem invadiu e destruiu muitas coisas no Palácio do Planalto, de quem invadiu o STF, de quem tripudiou sobre os princípios basilares do Estado Democrático de Direito. Então, nós estaremos atentos e vigilantes. A população brasileira, na sua grande maioria, não vai aprovar e nem apoiar medidas como essas que alguns defensores do fascismo, do autoritarismo, aliados do governo passado, pretendem aprovar nesta casa
na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania na tarde de hoje, inclusive fazendo algumas manobras. Eu espero que a gente consiga, com a nossa articulação, com a força do nosso povo, mostrar que nós não toleraremos mais aqueles que atentam contra a nossa democracia, porque atentar contra a democracia é atentar contra o povo que mais precisa, contra os mais pobres, contra as políticas sociais e contra aquilo que é fundamental, que é a dignidade de todas as pessoas do nosso país. Ok, deputado Helder Salomão. E agora sim nós vamos ao Pará com o deputado Ayrton Faleiro. Logo em seguida, vamos ao deputado Luiz Couto e depois vamos voltar aqui para Brasília. Senhor presidente, já que o debate é